Vamos só dar uma olhada hoje à situação americana, né? Sobre pressão, cada vez maior para desistir da candidatura à reeleição. O presidente Joe Biden diz que vai retomar a campanha na semana que vem. Vamos acompanhar. Isolado desde quarta-feira, quando foi diagnosticado com Covid-19, Biden vê crescerem os apelos dentro do Partido Democrata para que ele abandone a disputa. Mais cedo, a chefe de campanha de Biden, Jen O'Malley Dillon, em entrevista à rede americana MSNBC, admitiu que o líder democrata perdeu apoio nas últimas semanas, mas insistiu que Biden vai continuar na disputa, apesar da pressão para que ele abra espaço para outro candidato. Até agora, 33 dos 264 legisladores da sigla eleitos, ou 12% da bancada, já pediram publicamente que Biden desista, enquanto outros líderes democratas o pressionam nos bastidores para fazê-lo. Os democratas estão cada vez mais preocupados com uma vitória republicana na eleição de 5 de novembro, que pode deixar Donald Trump e seus aliados não apenas na Casa Branca, mas também com maiorias na Câmara e no Senado. No discurso de fechamento da convenção republicana em Milwaukee, Trump fez o relato da tentativa de assassinato que sofreu no último final de semana e prestou homenagem ao bombeiro morto no ataque. Ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do, when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood, just absolutely blood all over the place. Aos eleitores indecisos, disse que não seria um presidente para metade da América. Mas depois de um começo com um tom de união, Trump retomou seu tom combatente habitual. Disse que as acusações criminais que pesam contra ele são parte de uma conspiração democrata e que as eleições de 2020, vencidas por Biden, foram fraudadas. We had that horrible result that we'll never let happen again. The election result, we're never going to let that happen again. They used COVID to cheat. We're never going to let it happen again. And they took off all the sanctions and they did everything possible for Iran. And now Iran is very close to having a nuclear weapon, which would have never happened. This is a shame what this administration, the damage that this administration has done. William, você mora em Miami, lida diariamente com o mercado financeiro, com a economia americana, né? A gente tem um cenário de um favoritismo aí consolidado do Trump e eu queria te ouvir se os agentes econômicos americanos gostam desse favoritismo do Trump. Olha, Caio, eu acho que o interessante da economia americana é que ela atravessou diferentes presidentes, diferentes momentos, situações e ainda assim se mostrou resiliente e capaz, né, de atravessar eventualmente as dificuldades que Washington apresenta. Esse é um primeiro ponto. Então, assim, quando você pega o governo Trump, a economia americana ela foi muito bem, né, até a Covid. Taxa de desemprego muito baixa, crescimento e por aí vai, a própria Bolsa refletindo isso. No governo Biden também não foi diferente, né? Depois dos estímulos que foram dados, né, a economia se recuperou em V, né, com força, como a gente diz, com a taxa de desemprego voltando para as mínimas históricas e permanecendo um recorde, digamos assim, de mais de 2 anos em taxa de desemprego bem abaixo de 4%, né? A economia voltou a crescer e a Bolsa voltou para as máximas históricas. Então, acho que o primeiro ponto, assim, a característica da economia americana de ser bastante resiliente, né, e o impacto sofrido em Washington não ser capaz, né, de afetar essa resiliência e a capacidade das empresas de se reinventarem e criarem novas alternativas para buscarem lucros, receitas crescentes, não só nos Estados Unidos, né, vale lembrar que no mundo inteiro. Agora, nos últimos dias, né, com essa ascensão da possibilidade do Trump de se eleger,
o que a gente viu foi um certo rotation no mercado americano, enfim, com alguns setores performando melhores do que os outros, em especial as empresas small, mid caps, as empresas de uma economia mais tradicional, com aquela ideia de que, bom, o Trump é um cara, a ideia do Make America Great Again, né, vai ser bom para indústria, para setores tradicionais, para empresas que não são tão internacionalizadas, como é o caso das small e mid caps, e a gente viu uma performance diferenciada desses setores especificamente na Bolsa Americana, por exemplo. Ô, Thaís, basicamente, quais as diferenças, do ponto de vista econômico, claro, de plano econômico, do Trump para o Biden? Olha, eu acho que é a intensidade das medidas, porque se tem um ponto em comum entre eles é que ambos querem, de alguma forma, proteger a economia americana, né? Pós-pandemia da Covid-19, pós-guerra e todos os choques que vieram para a economia, o Biden manteve tarifas de importação e tudo mais, criou o Inflation Act, que é o maior programa de investimento, sei lá, das últimas décadas nos Estados Unidos, exatamente para incentivar a volta de grandes empresas que tinham ido para a Ásia, volta para os Estados Unidos, para setores estratégicos ligados à tecnologia, principalmente, proteção de tecnologia criada nos Estados Unidos. Então, ambos têm algum em comum esse desejo de proteger os Estados Unidos. O problema é que o Trump tem um desejo de proteger de forma radical, aumentando muito, levando para 60% a tarifa da China, 10% para todos os países do mundo, ou seja, ele quer fechar a economia americana, né? Isso que esse é o efeito. Outra coisa, o Trump quer fazer mais uma rodada de redução de impostos muito forte. Só que hoje, reduzir imposto nos Estados Unidos é mais difícil, porque a dívida está gigante. A situação fiscal não é boa, né? Quer dizer, o balanço de forças econômicas da macroeconomia americana, ele mudou. Então, o risco que se vê hoje fiscal, por exemplo, de desequilíbrio fiscal é muito maior com Trump do que com Biden. E com Biden a expectativa é de volume de investimento, se vai acompanhar o plano de política econômica que ele quer implementar, que ele quer manter, né? William, eu fico sempre questionando esses dois pontos principais aí, até onde eu compreendo do que a Thaís coloca, do plano do Trump, né? Um protecionismo e uma redução tributária, principalmente das grandes empresas. No limite, principalmente a redução de tributos, ela não pode ir lá na frente, por uma série de medidas em sucessão, levar a um aumento dos juros, porque você vai ampliar um déficit fiscal, vai tornar o país mais caro, e me surpreende quando você falou na sua primeira intervenção de que muitos setores performaram, né? Não fica ali um pouco... Para mim, pelo menos, né? Mas eu sou um repórter de política brasileira, principalmente. Não fica um pouco contraditório isso, né? Como que o que ele defende, no limite, pode levar a uma ampliação de juros, mas muitos setores aí, como você disse, performando bem com o favoritismo dele aí nos Estados Unidos. Não, exato, Caio. Assim, acho que o ponto, assim, que contrariando um pouco o que a Thaís comentou, né, é que sim, o Trump ele fala bastante coisa e tem um pouco a questão da campanha, aquilo que ele consegue fazer, né? Ele vai depender de um arranjo no Congresso e no Senado, e a gente vai ter eleições esse ano também, né? Então ele vai ter que negociar com o Congresso e Senado para conseguir fazer isso. Essa semana mesmo saiu um report do governo Biden tentando aumentar a pressão e dificultar, né, a exportação de tecnologia, especialmente aquela tecnologia mais avançada para a China. Tanto é que a gente viu aí diversas ações desses setores de semicondutores sofrendo. Então, a ideia de brigar com a China é meio que o esporte preferido nos Estados Unidos, especialmente dos candidatos à campanha, né? Tanto Biden quanto Trump vão brigar com a China porque isso tem uma certa popularidade nos Estados Unidos, é meio que um inimigo comum de republicanos e democratas, né? Então, qualquer tipo de tarifa que eventualmente venha a ser colocada também vai ter que passar, querendo ou não, por isso, né? Por esse arranjo. E aí não é tão simples, tá? E essa questão do Trump como protecionista, né, da economia americana, ele já tinha comentado isso durante a primeira campanha, ele já bateu muito firme. A guerra comercial, né, se a gente lembrar, ela meio que surge, essa ideia dessa guerra fria comercial surge exatamente no Trump, com ele batendo muito forte disso,
falta de balanço que você tem em relação à China, né? Os Estados Unidos, eles importam muito da China e vendem pouco da China. Então, o que vem se comentando é que, por exemplo, os Estados Unidos não pode ficar refém de Taiwan, né? Hoje, mais da metade dos chips do mundo são desenvolvidos lá, especialmente os chips mais avançados são todos desenvolvidos em Taiwan. Então, se fala, e durante o próprio governo Biden foi criado aí a bill, né? Um act que incentiva a produção de chips semicondutores nos Estados Unidos. Então tem um pouco disso também, né? E a própria Covid trouxe isso, essa necessidade de que você não pode ficar dependente somente de um país, especialmente um país muito longe, né, onde está o seu consumidor. Foi o caso durante a Covid, alguns países asiáticos fechados e faltava produto nos Estados Unidos. Então eu acho que é um pouco disso. Sobre a questão fiscal, já se fala há bastante tempo desse juro de equilíbrio, né? Que ele é um juro de equilíbrio mais alto atualmente. E durante agora o governo Biden já foi se elevando, o próprio FONC, né, o Comitê de Política Monetária americano, já veio elevando esse juro de equilíbrio final, né? Que é exatamente essa questão do ponto de vista fiscal, e é um problema nos Estados Unidos, é um problema especialmente se você não alterar essa dinâmica olhando para frente. E aí, olhando os dois candidatos, não parece haver intuito de nenhum deles de alterar essa dinâmica ou de melhorar essa dinâmica. O Trump, pela questão da arrecadação e eventual redução de impostos, e o Biden pela questão dos gastos, né? Ô, Rafael, o segundo semestre é bem decisivo, bom, nos Estados Unidos por motivos óbvios, mas aqui no Brasil, esse grande debate que a gente tem sobre a nossa economia e a busca pelo equilíbrio fiscal. Temos duas incertezas aqui, né? Se o governo Lula vai conseguir cumprir a meta fiscal e as trocas no Banco Central. Até que ponto esse cenário de incerteza, né? Porque é um cenário de incerteza até quanto aos planos econômicos numa reeleição do Biden e numa nova eleição do Trump, né? É um cenário de incerteza. O quanto que essa eleição americana pode agravar as nossas incertezas aqui, né? Porque cria um ambiente de incerteza mundial, afetando uma incerteza nossa também quanto aos nossos dramas aqui brasileiros, principalmente quanto ao fiscal. Eu acho mais do que o fiscal, viu, Caio? Eu vejo, acho que os dois canais, tanto a política quanto a economia, sendo afetadas por eventual desdobramento da eleição presidencial norte-americana e, basicamente, se houver, né, uma inversão de quem comanda lá, a vitória do Trump. Acho que no canal econômico, a Thais mencionou juros, né, e o Banco Central enxergando a possibilidade, eventualmente, no Brasil, de reduzir taxa de juros a partir da redução nos Estados Unidos. Mas a magnitude da redução lá tem um pouco a ver com essa questão que vocês comentaram anteriormente, fiscal, enfim, o que vai sair dessa nova política econômica, se mais agressiva em caso de controle republicano das duas casas legislativas ou um pouco mais contida. Mas acho que o grande impacto é político, né? A gente, assim, o cenário brasileiro com o americano, por incrível que pareça, tem muita coisa em comum. Algumas só simbólicas, outras simbologias sérias, como violência política em ambos os casos, de tal sorte que tem um vínculo, os grupos políticos se filiam, fazem referências aqui e acolá. E a gente pode ter, sim, então, no caso de vitória do Trump, uma política externa brasileira mais difícil, uma política econômica mais difícil, um debate interno mais polarizado. Então, eventualmente, quem faz balanço de risco pode olhar a metade final do mandato Lula de um jeito bem diferente, e isso começa com a eleição americana e também com os nossos problemas políticos domésticos. Não, e lembrando que tem eleição municipal também, né? Que o Centrão deve despontar ali também, como sempre, uma reforma ministerial, inclusive. Exatamente. Né? Eu acho surpreendente. Bom, só para finalizar, como que uma eventual eleição do Trump vai potencializar a oposição bolsonarista aqui, isso vai ter impacto. A gente viu quando foi o embate Elon Musk com o Supremo Tribunal Federal, como impactou ali, né? Levou a uma retraída até do judiciário nesses avanços. Com o Trump eleito, eu imagino que ele vai vocalizar até mundialmente essas bandeiras bolsonaristas aqui.